há muitos anos radicado no Oeste, mas com o coração no Sudoeste, às vezes, entendeu? Apenas para falar de geografia, para não dizer que eu não falei de geografia, Isso. E daí só direito também, vamos falar de todos os assuntos. Bom dia, professor Dr. Osli Machado, bom dia, obrigado pela presença. Nada, sempre é um prazer estar aqui com vocês, fiquei bastante tempo longe, né, Cida Costa, mas eu estou sempre às ordens, eu gosto do diálogo, da conversa, e os assuntos nos divertem, né? A gente tem o compromisso de conversar sobre tudo, não sabemos de tudo, mas o que a gente souber, a gente proseia. Vamos lá. Então, vamos lá. O assunto que chamou bastante atenção ontem foi quando nós levantamos aqui no programa que já tinha sido ajuizada algumas ações buscando caçar os efeitos do decreto baixado pelo prefeito Chico Brasileiro. E que, em última análise, faz algumas restrições, digamos assim, e exigências, dizendo, olha, em determinados locais, em determinadas circunstâncias, vocês têm que apresentar, o cidadão vai ter que apresentar, digamos, o comprovante de vacinação. Tá? Em última análise, é isso. E aí, alguns funcionários públicos se insurgem contra isso, alguns com argumentos por argumentos diversos, num determinado momento, não, porque eu tenho liberdade, porque é minha liberdade, a Constituição me garante isso, outro dizendo que tinha motivos pelos quais não poderia ser vacinado, e o que fez Sua Excelência, Dr. Wendel, em 3 ações. Ele indeferiu por motivos diversos, que o Dr. Osli vai explicar, e uma ele deferiu dizendo, olha, a prefeitura, na análise que eu estou fazendo aqui, em relação ao senhor, ela não pode exigir o que ela está exigindo. Doutor Osli, entra no assunto, dá uma explicação para nós a respeito disso. Eu queria começar, Nelson, por um ponto bem específico. E especificamente porque a gente vive um momento muito conturbado na rotina. Eu estou vendo o Nery lembrando do campo de futebol, a gente vai jogar bola lá no Triângulo, ao invés de jogar bola, tem gente que fica falando de extremos, né? Direita, extrema esquerda. A coisa politizou de um jeito, a coisa radicalizou de um jeito que não tem mais lugar onde você vá que você não perde o sossego por causa disso. Por que eu fiz a introdução dessa forma? Especificamente para dizer assim, a discordância, a diferença de ideias, de opiniões é saudável. O que não pode é passar do ponto, desrespeitar as regras do jogo. A maioria no nosso regime vence, seja essa maioria qual for, para dizer que aquele que estiver insatisfeito com alguma questão que envolva a sociedade não vai fazer justiça pelas próprias mãos. Se houver excesso por uma parte, ou mesmo por parte do poder público, de alguma autoridade, o canal competente a esse ponto que eu quero chegar é o judiciário, né, doutor Nelson? Se você olhar na Constituição, está lá. A palavra última sobre qualquer questão, quando houver divergência, é do judiciário, independente dessa decisão ser boa ou ruim. Então, para não ficar assim achando que eu tenho uma posição relativamente a isso, se eu concordo ou discordo, e eu me lembro aí de sala de aula quando eu falava assim, gente, essa história de certo ou errado, não falem disso. Justiça, também cuidado quando for falar com isso, cada um tem a sua própria justiça. Não é que a pessoa esteja equivocada, é que a compreensão de mundo dela é resultado do conhecimento, dos valores, da vivência dela. Então, nós sempre vamos ter diferenças. O que é essencial nisso tudo é a gente reconhecer as diferenças, respeitar as pessoas e, quando houver um impasse, leva para o poder competente, que foi o que essas pessoas, servidores do município, levaram. Aí, quando a Cida me chamou ontem, eu nem estava preparado para essa conversa, eu fui buscar informações, é verdade, nós não fomos intimados desse mandado de segurança, e o resultado a gente viu pela imprensa, vocês estão sempre na frente da gente. E aí eu fui estudar, entender, compreender para onde nós vamos com isso. E isso eu já tinha... Nelson, desde que começou essa questão Covid em março, lá do ano anterior, eu passei a integrar um grupo de pessoas de enfrentamento lá com o prefeito, éramos em 9 no início. E eu até, naquele momento, não sei se disse isso aqui, eu fiquei com medo de morrer mesmo. Eu achava que se eu pegasse Covid era só uma vez e nunca mais. Eu fui morar 5 meses sozinho lá no Clube Maringá, porque eu chegava na porta de casa, pegava minhas coisas e levava, e desinfetava as minhas outras coisas que chegavam, e foi assim. Eu estou querendo dizer que naquele momento era tão crítica a situação, alguma coisa tão desconhecida e tão incerta, que parece que a gente esquece que naquele momento dava assim para criar mecanismos e regras de toda a natureza via decreto.
Do mesmo modo que tem legislação federal ao se tratar de saúde que dá sustentação para legislar por decreto. Aí ficaria assim, tá bom, vamos admitir que o decreto não é um instrumento legítimo para isso. O que a gente faz, então? Deixa o bicho correr na frente da gente? Aí eu volto especificamente para os mandados de segurança que estão colocados aí. Aqueles que foram indeferidos especificamente, servidores alegam direito individual, de liberdade e por aí fora. E querem ter acesso ao trabalho, à dignidade, porque o trabalho é alguma coisa da dignidade humana, correto. Aí entra a contraposição de valores. Aí o juiz entendeu, nesses mandados de segurança que ele indeferiu, dizendo, olha, por mais que tenha, assim, é alguma coisa diferente, mas nós estamos em caráter de excepcionalidade diante de uma situação que entre escolher que o servidor tem o direito de trabalhar e entre a sociedade ser protegida, porque aí tem questões técnicas da saúde, se diz se prolifera ou não prolifera, e parece elementar que a gente possa dizer, por tudo que a gente viu e ouviu até agora, o que é menos ruim é o decreto. Você pode discordar e vai para a justiça, e daí foi indeferido. Aquele decreto, aquele mandado de segurança que houve deferimento em favor do servidor é bem diferente, totalmente diferente. Sim. O servidor apresentou um atestado, outra coisa, atestado médico até prova em contrário, não tem que ficar discutindo. É um fé pública até. E foi nisso, talvez tenha aí o problema. Aí você vai dizer, mas então o município errou? Pois é, mas tem coisas que a gente tem que prestar atenção. Tem algumas coisas que só as pessoas que estão envolvidas na relação é que podem fazer um juízo de valor daquilo. A médica lá da saúde ocupacional olhou para tudo aquilo e falou, olha, isso aqui não estou convencida de que isso que tem aqui, esse atestado, é suficiente para dar cobertura ao direito da pessoa. Ela sugeriu que um infectologista, então, pudesse ser consultado. E vou dizer mais, porque eu não digo as coisas pela metade. Esse atestado médico é de um médico de Goiânia, ou lá dos Goiás da vida. Parece que é coisa de internet. É o 4º atestado que servidor apresenta, que servidores do município apresentam. Aí eu quero deixar assim no ar para perguntar: será que essa legitimidade dessa documentação é do mesmo porte de um documento do doutor, um conhecido meu aqui, o doutor Walter Teixeira, que eu conheço, um gastro, que nem é o caso. Conheço dezenas de médicos. Tem a mesma validade? Para a gente que olha de longe. Então, estou querendo dizer assim, a gente começa a pensar, doutor Nelson, que é possível que alguma coisa tenha por detrás disso tudo. Repete, doutor, para nós. Esse atestado médico desse rapaz que ali está, e mais 3 atestados de outros servidores, são assinados por um médico lá de Goiânia, se não me engano, e se você entrar na página, vai olhar e não vai dar a credibilidade necessária para a gente tocar a vida por aqui. É disso que eu estou falando. Eu estou falando que não gera a mesma segurança de um profissional que a gente conheça, que tem a tradição, seja lá onde for, em Foz do Iguaçu, em qualquer lugar, lá em Dois Vinhos, ou Capanema, a mesma coisa. Então é isso que precisa ficar claro para a população, para as pessoas, que um olhar sobre o que tem ali, você começa a desconfiar. E foi por conta disso que a direção que se deu foi, vamos olhar um médico infectologista. Mas, de repente, eu não sei o conteúdo do processo, se o juiz entendeu isso ou não entendeu. Essa discussão nós vamos levar adiante e vida que segue. O que não pode é ficar parecendo que o município simplesmente rejeitou um atestado médico com toda a dimensão que tem que ter um atestado médico. Não. O pessoal lá da saúde ocupacional ficou um tanto desconfiado com isso. Eu ficaria. Esse Pronto. específico, vocês vão recorrer? Sim, na verdade, assim, a gente vai ter que fazer esse movimento, obrigatoriamente, a gente vai se insurgir contra essa discussão, e deixa o processo seguir. É a vida. O que a gente não pode é fechar os olhos para isso. Só entender, os 4 atestados são assinados pelo mesmo médico de Goiás. E se você entrar no Google da vida aí, vai achar esse médico, e eu não me consultaria com ele, tá bom? Você lembra a especialidade dele? É genérico. Ele não tem uma especialidade. Ele é um médico geral. É um clínico geral. Não, por isso não. Não é por isso, Dante. Agora, eu começo a me perguntar o seguinte: por que um funcionário público, agora se diz o seguinte, eu tenho uma doença específica e eu estou me consultando, o meu médico é um médico especialista lá em São Paulo, Nova York, porque a minha doença é rara e tal, ok, opa, né? Agora, eu começo a pensar assim, por que não
o próprio médico da rede pública municipal. Agora, Alguém? Nelson, eu preciso trazer essa questão para mim. Eu, enquanto lá meus 30 e poucos anos de advocacia, e a gente lida com isso, é que nem polícia. A polícia olha assim e já começa a desconfiar. Eu não estou dizendo que o pessoal do nosso saúde ocupacional tem esse juízo especificamente. Eu faço esse juízo. Eu desconfio. Eu fico olhando de forma diferente. Está valendo? Está valendo, mas me deixa numa margem de preocupação com relação a isso. Então, eu estou explicando isso para justificar que esse deferimento se deu relativamente a esse atestado por esse profissional lá do município e vamos para frente. Ô Nélio, qual é a sua indagação? Olha, eu vou numa direção, talvez aí botando um pouco mais amplo para os LIS se posicionar. Nós temos, me parece, um número muito pequeno de pessoas, tanto os servidores municipais quanto da população em geral, que tem essa postura nada bacana. Entendi. Né? Uhum. Mas esse pessoal tem recebido uma atenção, quase que uma devoção. E aí se discute e quase que isso fica como uma impressão que a cidade inteira age assim. E não é. Absolutamente. E dentro disso, me parece, então, primeiro, vou pegar dos servidores públicos, são poucas pessoas, mas a ação em relação a essas poucas pessoas é super lenta. Houve a determinação que quem não se vacinasse teria o ponto descontado. Conversamos aqui semana passada, com o secretário de Segurança, o Reginaldo Silva, quanto aos guardas municipais, que tem um grupo lá que não se vacina, que não quer vacinar. São 8, parece. E aí, quanto à questão do desconto em relação à presença. Não, a gente está conversando, está vendo, e depois foi dito, não, eles têm apresentado um teste RT-PCR diário. Eu tenho cá minhas dúvidas que eles tenham feito isso. Ou seja, a ação, quando esse grupinho tão pequeno, é lenta, é complicada. Nesse sentido, não está faltando, e aí eu estou perguntando para o cidadão e ao mesmo tempo servidor público, por parte do Poder Executivo, um pouco mais de habilidade, de convencimento, trazendo pelos objetivos que precisam ser alcançados, porque especialmente em 2022... O que tem de tropeção nisso, aí vem, tem que apresentar a carteirinha de vacinação. O líder do prefeito da Câmara de Vereadores com um projeto contrário. O vice-prefeito é contra. A Câmara de Vereadores não adota. Tem que trocar a data de começo das aulas municipais. E o problema não é 9 dias letivos passados para frente, é a forma como isso foi feito, que a secretaria foi contrária, que os professores são contrários. Não está faltando um pouquinho de baixar um pouco essa temperatura, chamar para uma conversa, mas esses são os objetivos, como é que a gente busca isso? Nélio, eu compreendo bem o que você está dizendo e tenho um posicionamento muito claro sobre isso. Quando foi fechar o ano por volta do dia 22 de dezembro, nós da Procuradoria recebemos 82 pedidos de abertura de procedimentos em relação a servidores que não queriam se vacinar. Eu falei assim, eu estava fechando as portas. Eu falei assim para o pessoal que trabalha na Procuradoria, eu falei, segura isso aqui para começar o ano, eu vou ligar para aquelas pessoas que eu conheço. Em 6.000. Eu vou fazer isso. Tanto é assim, Nélio, que tinha um rapaz lá do ABC que jogava futebol comigo, eu liguei para ele mesmo antes de fechar o ano, eu falei, Gilberto, o que aconteceu aqui? Não, estava aí com problema, eu sou contra isso, mas já tomei a vacina. Me manda o comprovante, já foi arquivado aqui. E a gente foi atrás de fazer esse filtro, né? Porque aí eu queria enaltecer o seguinte, é essencial da administração o bom senso, a cautela, o cuidado. Eu prefiro sofrer essa crítica que está sendo feita, aguentar essa crítica e ter a cautela de fazer um filtro adequado. Um desses rapazes, que é do IDR, me encontrou lá no Mercado Mufato, foi meu aluno na Unifoz. Professor, não vou tomar vacina. Eu falei, você não toma se não quiser, respeita-se, consequências é contigo também. E ele não vai tomar vacina, está sofrendo, ele é motorista lá, ele não entra na repartição, ele assina o ponto na porta. Agora, assim, Nélio, do jeito que você disse, essa pequena quantidade de pessoas é muito barulhenta. Então, eles querem fazer acontecer e politizar isso. Não entra nesse negócio, Nelson. Eu não estou nem aí para isso, mas não quero nem saber disso. Aí você tocou no vice. Que lambança se faz? O vice, quem você falou, uma outra pessoa ali? Líder do governo na Câmara. Não, o Calca ali também foi meu aluno. Quem são essas duas pessoas do ponto de vista técnico para falar disso?
Pronto, deixa eu puxar para cá. Por que estou dizendo isso? Quem tem que dar direção para tudo isso, ó, orientar o prefeito, dar direção para a gente ter um tratamento, e foi sempre assim, nessa questão da pandemia, é o pessoal técnico da vigilância sanitária, que tem conhecimento, tem estudos, é gente qualificada. Então, essa coisa de tirar a competência do pessoal da saúde é uma bobagem. No sentido, os políticos que não têm preparo para estar ali, e não tem mesmo, não tem conhecimento, aí começa a tirar. Esse projeto de lei do CAL é uma barbaridade, é uma idiotice, é uma bobagem, é falta de preparação, é falta de conhecimento. Esse tiroteio aí que o vice arrumou também não faz sentido, é falta de habilidade. A cidade inteira sabe. Ponto. Para onde eu vou com isso tudo? Para chegar e responder você, Nélio. A gente está tratando esse assunto devagarote, um dia de cada vez. Na Guarda Municipal tem uma quantidade de pessoas beligerantes, só querem briga, só querem encrenca. Eu tenho um posicionamento muito claro que eu disse no microfone da rádio, da RPC. A Guarda Municipal não precisa estar presente. A segurança pública é assunto do governo do estado do Paraná. O município coloca 50 milhões de reais em segurança pública que tem que ir para a Previdência dos servidores e a Guarda Municipal pode ser extinta. Ponto. Só uma pergunta com relação a voltando lá. Essa opinião é minha, o prefeito não pensa assim, possivelmente. Uma pergunta a respeito do atestado mandado recebido. Esses servidores foram até lá para se consultar ou esse documento, ele veio como? Foi uma consulta online? A prefeitura sabe disso? Eu estou entendendo, não vi isso, Cida, porque essas informações foram repassadas pelo telefone e no WhatsApp. Eu não imagino que alguém vai em Goiânia se consultar, porque tem uma consulta online agora que funciona, né? Então aí começa a dar a conotação mais adequada para o assunto. E a gente não conhece, não é de hoje que vem a indústria do atestado. Ela já existe, muito antes da pandemia. No mínimo, doutor Nelson, gera um questionamento. Então, assim, sabe, o senso comum é isso. Professor Osli, deixa eu fazer uma colocação aqui, pessoal, porque a conversa está boa. Você está falando sozinho, né? Não, é que eu tenho, que vale a pena ouvir. Eu tenho admiração pelo senhor, o senhor sabe disso. Eu particularmente, e enquanto rádio, discutindo aqui com o Nélio, eu disse o seguinte, olha, não vamos nós querer dar receita para aquilo que a gente não tem a menor... Mas vale o questionamento, vocês provocam bem, vale o questionamento. E aí, o que eu digo é o seguinte, muitas vezes, professor, e eu sempre disse isso aqui, não entre nessa discussão, eu tenho a liberdade, isso é coisa de bobo. Isso é coisa de bobo. Eu tenho a liberdade, se você disser assim, se você... embasada no teu direito, sim. Agora fazer uma discussão, porque eu tenho uma liberdade para fazer o que eu quiser, em lugar nenhum teve isso. Tá? Eu acho que nem nesses 6 mil anos que foi sendo construído a história da humanidade, porque esse conceito não vem de hoje, o professor Osli sabe disso. Até chegar onde é que nós estamos, no confronto de valores, o que nós vamos passar, né? Aqui é o coletivo, aqui vale o individual, né? A outra coisa, quando veio o decreto, eu sempre disse o seguinte, tem legalidade, sim senhor, o prefeito, está na discricionalidade dele. Ele é responsável também pela saúde pública, ele individualmente, e ele é obrigado, se convencendo de que tem algum perigo para qualquer um dos munícipes, de baixar uma medida. Eu, particularmente, me permito discutir sempre conveniência. Vai dar resultado positivo isso? Não estamos colocando cinzeiro em moto? Vai ficar bonito, mas qual é a utilidade? Cinzeiro em moto é bom. Às vezes eu fico perguntando, mas não estão colocando cinzeiro em moto nisso aqui e tal? Né? O Nélio tem ele bate muito nessa questão. Mas por que não é melhor conversado, muitas vezes, para que os segmentos sejam ouvidos e tal? Aí eu concordo. Né? Diga, Cida. Pergunta, doutor, a gente teve conhecimento público de 3 casos. Quantos já estão tramitando ou quantos já entraram com alguma resposta dos 90, que nós tínhamos até ontem 90, que não tinha tomado ou nenhuma dose, ou não tinha tomado a segunda, ou não tinha tomado o reforço. O número que nós temos lá, que nos passou o próprio Sindicato de Servidores Municipais, que 90. Cheguei a falar ontem com o secretário à tarde, com o Bobato, a respeito desse número todo. Quantos já responderam vocês que não vão tomar mesmo, ou quantos já foi mandado? É isso que eu queria fechar, eu acabei ficando pela metade da conversa, porque funciona assim. Quando se trata de investigação de sindicância, processo administrativo, vai para a Procuradoria, a gente vai ter que publicar isso, no sentido
constituir uma comissão para isso. Não foi feito nenhuma ainda, exatamente pelo cuidado que tinha, de fazer o filtro disso tudo, para depois aquele é o rapaz que eu conheço do mercado, esse eu sei que ele não vai tomar mesmo. Então, esse seguramente vai ter o procedimento. Agora, eu não posso caminhar mais adiante e tem que contar uma coisa para vocês aqui. Esses furtos de fios aí, hoje é quinta-feira, nós estamos há 9 dias sem internet na Procuradoria. Isso tudo, o trabalho não anda, as comissões de sindicância lá e tal. Então, nós temos um problema que é interno, mas que, efetivamente, as coisas... se você perde 9 dias no mês que tem, então, uns 10 dias, praticamente fevereiro não andou, né? Então, assim, se eu consigo ter essa clareza daqui para o final do mês, quantos procedimentos a gente vai instaurar lá. Mas que haverá procedimentos, seguramente. Dante. Bom, dá para trocar de assunto? Estou querendo partir para o transporte. Calma! Não, nós vamos aproveitar. Hoje vai até as 3. Porque senão ele vai para dois vizinhos, demora lá para ver os parentes dele e daí não volta aqui. Hoje nós vamos aproveitar. Faz um bom tempo que eu não vou mais de 2 anos depois da Covid, nunca mais fui lá. Se for ainda na questão vacina, não vacina, há esse boato ou fato de que teria sido dito na reunião dos professores, olha, quem não se vacinar vai ter o ponto descontado, não vai poder trabalhar como professor. Foi dito na reunião dos professores. E aí a pergunta que conversamos, o Dante e eu, antes do programa. Digo assim, por ser funcionário, por ser servidor da prefeitura, obrigatoriamente tem que se vacinar, ou poderá ter, então, se não vacinar, ou não ter o ciclo completo, ponto descontado, ou por ser professor e o decreto em relação à carteira de vacinação não incluir escolas, o tira dessa condição? Nélio, o que eu estou vendo? Até mandei para si ontem tarde da noite uma decisão de mim, de onde? Do Maringá, né? O doutor Frederico Mendes, doutor Nelson, que estava aqui em Foz, doutor Frederico, ele deu uma decisão, acho que ontem mesmo, nesse sentido, Nélio, que o professor de lá entrou, da Universidade de Maringá, pediu para trabalhar sem vacina, foi negado. O que eu responderia objetivamente? O decreto está perfeito e acabado, cumpra-se, só não vai cumprir se o juiz disser que não. Por enquanto, nós não temos nenhuma decisão que diga diferente, nós vamos cumprir o decreto. O que se tem? Servidor, se não se vacinar, vai ter que entrar nas restrições que tem ali e vida que segue. Desconto de dia parado. Vai lançar falta, do jeito que está escrito no decreto. Se isso ensejar 30 dias, vai para demissão, é assim que está escrito ali. Gente, e não é nem esse prefeito, é qualquer prefeito que seja responsável, vai ter que fazer isso. E aí, enquanto o Nelson falava aqui, eu pensei assim, durante esse tempo todo de Covid, ao meu olhar, acompanhando isso rotineiramente, se tiver que fazer um juízo disso, eu diria assim, prefeito, a prefeitura, o município, com ajuda muito forte do Estado do Paraná, da União, da Receita, dos órgãos federais aqui, que ajudaram muito nisso. Aliás, vale a pena compreender o que a Receita Federal fez pelo município, nesse período a Itaipu. E eu penso que, no momento algum na história de Foz do Iguaçu, teve uma cooperação tão intensa de todos os órgãos, de todos os níveis, e isso nos dá tranquilidade para sair de cabeça erguida e dizer que a gestão tem sido bem feita dessa questão que envolve a Covid. Também há de lembrar que lá no começo disso tudo, no comecinho de tudo isso, a gente saiu na frente de muitos municípios. Boa parte que veio a ser feita depois nos 5 mil e poucos municípios do Brasil, já tínhamos passado por isso aqui. Claro que a gente teve um pouco de sorte, Foz do Iguaçu era o fim ou o começo de linha, fechou Argentina e Paraguai, a gente ficou aqui. O que vem fazer em Foz do Iguaçu, não fossem os parentes da gente, né? Então a gente ficou um tanto isolado, mas as medidas foram tomadas no momento certo, na medida certa. E uma coisa que um dia, quem sabe, a gente pode contar. Eu vi esse Chico brasileiro em momentos críticos, na madrugada, nas reuniões daquele grupo Covid, de desespero, cara. Só para pegar um gancho 12 aí, 14, deixa eu só colocar assim, desculpa, a indelicadeza aqui, né? O First Ladies vai passar agora em branco. Sim. Então é o seguinte, é que ontem, nesse assunto, um deputado, com todo o respeito que eu tenho pelo parlamentar estadual, a meu juízo, porque eu tenho que me posicionar em relação a isso, se exibindo que passou em regime de urgência, que teve votação para tornar como regime de urgência a apreciação de um projeto, tornando uma lei, criando uma lei estadual, em que não haja a exigência da comprovação de vacinas no estado do Paraná.
tem tanta coisa boa para fazer, aí eu fico com o filho do Requião. Gente, tem tanta coisa interessante para nós discutir aqui na Assembleia, do que ficar esse bobalhão jogando para a torcida. Sim. Jogando para a torcida. Era esse o assunto. Isso é de uma estupidez você criar uma legislação. Primeiro que não sei se vai passar na Comissão de Constituição e Justiça. Não sei se passa. Eu acho que é inconstitucionalidade aí, Nelson, disso. Eu também estou convencido disso, mas tudo bem. Os grandões lá em Curitiba já ganham para isso, eles que decidem. Mas pelo sim, pelo não, eu acho isso de uma estupidez, caramba. Uma das coisas para se enfrentar doenças contagiosas no mundo, pandemias, epidemias e tal, é a história da vacina, a história vacinal. E, aliás, o Brasil era copiado. O Brasil é copiado. Isso. O Brasil criou um modelo para as crianças da carteirinha de vacinação. O Brasil criou uma série de protocolos, entendeu? Que faz com que obrigue, por exemplo, uma criança a vir se vacinando. Isso é proteção à saúde. Eu não quero entrar nesse mérito clínico da vacina. Mas quando você entra para atrapalhar o que existe e se exibindo, vai agarrar, como diz o Paulinho Micharia, vai arrachar uma lenha. Mas me permite uma coisa, mas Nelson, claro que permite. Nelson, 2 vezes eu lembrei disso e me escapou aqui. Olha só, quando um vereador, quando o deputado, seja lá quem for, caminha nesse sentido, me parece muito claro que ele não está preocupado com a população, ele quer se projetar. Claro. Quer fazer média. E isso é o problema. Então, cabe a nós, assim, colocar isso muito claro. As pessoas podem, efetivamente, ter lados e posicionamentos. Mas esse tipo de gente que coloca à frente de tudo, a vaidade, essa coisa de enaltecer a questão pessoal, ele está preocupado consigo próprio. Mas as pessoas precisam compreender o que está acontecendo nesse momento. A gente perdeu pessoas morreram por causa disso, sabe? O detalhe, Osli e Nelson, é que acho que tem pelo menos outras 4, 5, 10 medidas que motivariam a vacinação muito mais eficazes. Isso daria para discutir. Eu acho essencial. Medidas para motivar a vacinação. Esse é o ponto a ser discutido. Sim, a gente sai do foco. Isso. Porque isso que o senhor falou do Calito, eu tive o desprazer de falar pessoalmente para ele aqui na Rádio Cultura. Eu falei, peraí. Agora o prefeito baixa um decreto, o líder, aí os pares dele, colegas de Unila, ligado ao setor de saúde, diz o seguinte, não, vamos fazer uma análise, eu acho que o prefeito está correto na sua medida, né, de fazer tal exigência. Vem o Calito e diz o seguinte, atravessa uma lei municipal proibindo o prefeito de baixar decretos de norma restritiva por conta do Covid. Por favor, não é isso que está entendendo o mundo. Não é isso. Se discute muito, que eu vejo, as discussões sérias são aquelas, por exemplo, mas daí vai exigir a máscara? Por exemplo, eu tenho dificuldade de entender, a única dificuldade que eu disse que eu tenho de entender do atual decreto é você fazer com que o particular dono do estabelecimento se substitua na condição de fiscal do município. Eu tenho dificuldade de entender isso. Tenho dificuldade. Sob o ponto de vista jurídico e da praticidade, inclusive. Porque eu estou exigindo o quê? O cara entra no meu bar, eu falo, tu tá com a carteira de vacina? O cara diz, dá uma gelada que tu tá com a carteira de vacina? Não, tu vai embora. Como é que isso vai entrar na prática? Né? Fica difícil. É duro. Dante, Oi. Inaugura então o próximo assunto, antes do professor Osli ir embora. Então tá bom. Eu queria lembrar que é esse que eu quero falar. Alguém de vocês não se vacinou, é contra a vacina, só para eu entender? Não sei. Não. E aí que tá também. Eu fui procurar e briguei com a moça lá, minha vacina, que a dona Rosa mandou vir. Seja onde for a vacina, vai vacina. Vai vacina. Tá tudo com as mangas arregaçadas, os braços disponíveis. Mas então, Nélio, né? Eu não sei por que isso. Não, é aí que tá a questão também. Eu não entendo, porque tem gente que diz assim, eu até compreendo aquele que tem medo da vacina. Eu compreendo aquele que tem uma doença que você está em dúvida qual que é o melhor, qual que é o pior em relação à vacina, sim. É uma discussão para médico, tá? Eu compreendo, escuta, mas essa vacina é realmente eficiente? Eu e o Nélio nós estamos falando, já estão dando 4, daqui a pouco dá 1 por dia, entendeu? Daí é comprimido para hipertenso, né? Vamos afinar o sangue e tal, não sei o quê. Bom, mas pelo sim, pelo não,
O que eu vejo que parou a mortandade no Brasil de 4.500, 4.800 foi o evento vacina. Essa história que lá na África do Sul, que lá no interior do Canadá, que a prima do tio de não sei quem ouviu falar que alguém ficou paralítico, não tem aqui a evidência. Eu não conheço. Teve um caso aqui que se discute, que foi de um menino servindo o exército. A coincidência foi assim, num lote ou num grupo de vários outros meninos de 18 anos que foram vacinados, ele teve um problema quase que de paralisia total no organismo. Ponto. Está se recuperando, graças a Deus. Guillain-Barré, acho que é o nome a síndrome de Guillain-Barré, que não sei por que aparece e tal, e tem uma série de explicações, até agora nenhuma conclusiva. Agora, era aquela vacina, era aquele lote de vacina, o porquê que os outros não pegaram e tal. Agora... Assim como teve gente que desenvolveu o Guillain-Barré pós-Covid. Pós-Covid. Antes de ter se vacinado. Exatamente. Então, como é que você... Exatamente. Há quem diga, você está infectado e você baixa a imunidade, e daí ela se apresenta. Aí tem versão para tudo. Mas fica sempre com aquela história. O Dr. Kenny disse o seguinte, aqui para nós, uma coisa que eu gostei bastante. Ele fez assim uma metáfora dizendo o seguinte, quando você vai daqui a Curitiba, e você chega lá tranquilo, chega lá na casa dos teus parentes, dos teus amigos e tal, como é que foi a viagem? Bacana, foi boa, foi legal, tranquilo, vim bem, fiz em tantas horas e tal. Agora, se você perguntar para um atendente do SEAT, ele vai ter que dizer o que é a estrada. Entendeu? Se você perguntar para o policial... Perspectiva. Entendeu? Qual é a perspectiva? Ou seja, você lidou uma vez com o problema, não lhe aconteceu nada, então tá tudo certo. Agora, nós vamos fechar a estrada porque também tem um acidente? Porque teve uma morte? Ou nós vamos olhar aqueles milhares que vão e voltam com segurança e o transporte, etc, etc. Então, se tem um ou outro caso de vacina que ainda não está concluso e tal, porque pode ter causado uma reação adversa, tudo bem. Agora, dizer que a vacina não serve, que não serviu para nada, aí é uma maluquice. Então, as pessoas normais, medianas como nós, a gente está em paz e acreditando que vão para frente, né, Nélio? Assim, deixa o povo que gosta de fazer barulho. E a gente está discutindo um comprovante de vacina que a gente já tem, inclusive. Isso é verdade. Né? Porque a grande maioria da população está vacinada, então a gente está fazendo uma discussão também de uma minoria. Isso. Barulhenta. O Ivan Braga Santos diz, é cumprir o que diz a lei vigente, o resto é intriga. E lá na Alemanha é obrigatório, lá na Alemanha não é obrigatório apresentar comprovante, lá na Alemanha é obrigatório a vacinação. Inclusive, alguns alemães estão indo embora da Alemanha porque não querem se vacinar e na Alemanha é obrigado vacinar. Bom, tu chegou no país da teimosia. No pai da teimosia. Então tem uma situação assim, né? Mas tem que ser o contrário. Não é obrigado a se vacinar. Corre tudo. Ontem à noite eu vi um recorte de uma matéria que o primeiro-ministro inglês defende já a liberação, evitar a quarentena dos que estão positivados, eles querem liberar já. Eu fiquei meio assim, sem entender o que acontecia, mas a minha esposa falou com uma amiga dela na Inglaterra anteontem, e lá eles disponibilizam o kit diariamente para que as pessoas façam essa medida. É gratuito. E lá a Europa já está começando a discutir, a tratar como endemia. Isso. Então já vai começar a entrar para uma normalidade. A Inglaterra já liberou, usa máscara quem quer também, já não há. Agora também tem um seguinte ali, aquele bem penteado lá que é o primeiro-ministro Boris Johnson, eu quero descobrir quem é o cara que corta o cabelo dele, que penteia o cabelo dele. Eu quero para mim também. Com o cara, né? Porque eu não sei. Mas o negócio é o seguinte, ele tem uma série de restrições políticas de comportamento pessoal havido na casa oficial onde ele reside lá na condição do primeiro-ministro, que foi a história do aniversário, a história da reunião, cada um leva a sua bebida, mas pelo menos a gente descobriu lá que não é com dinheiro público que compra a bebida, entendeu? Diferente. É diferente um pouco. Sem alargar, eu só acho um pouco estranho em termos de mídia no Brasil, se fala muito dessa questão lá que teve com o Boris Johnson na Inglaterra. A mesma coisa aconteceu aqui na Argentina com o Ilustre Fernandes, né? A festa do livro. Verdade. Não se fala sobre isso. Eu acho que tem um pouco de direcionamento também. Deveria falar dos dois. Mas né, tem que ver quem é mais barulhento. Não, mas quem é mais importante também. Ô Dante, vamos avançar, que nós temos que fazer intervalo comercial, nós temos que também dispensar o professor. O cara, né? Procurador, a questão do transporte público, né? A Justiça
Deu uma liminar. Suspendeu o decreto de caducidade, né? O que acontece a partir de agora? Vocês estão recorrendo? Não, a gente já fez algumas discussões. Nós temos o Dr. Luiz Carlos aqui em Foz, que funciona nesse processo de transporte coletivo. Hoje de manhã eu, mas ele, estivemos conversando com o prefeito, porque eu tinha que dar uma posição para o prefeito. O Dr. Luciano Furquim, em Curitiba, cuida desse assunto também. Nesse exato momento, assim, tem a perspectiva de um embargo de declaração na decisão do doutor aqui da primeira instância, especificamente pelo seguinte: na decisão, o juiz disse assim: olha, vocês, prefeitura, não oportunizaram ao consórcio sanear os problemas que tinham. E existe um documento, inclusive juntado pelo próprio consórcio, no processo, que foi oferecido prazo para que eles sanassem ou apresentassem lá a documentação necessária, e eles não fizeram. Então, tecnicamente, caberia, seu juiz, tem um papel aí no meio dessa coisa arada toda que mostra que o seu entendimento disso tudo pode estar equivocado, porque efetivamente o município ofereceu prazo para que o consórcio resolvesse o problema. E aí esses embargos serviriam para eventual modificação da decisão. É um rumo. Segundo rumo, que é o agravo de instrumento, que vai direto para o Tribunal de Justiça, para o Tribunal de Justiça rever esse ato, que pode ou não rever. Então, Dante, nós estamos trabalhando com essas duas referências. Hoje é quinta, talvez de hoje para amanhã saia o encaminhamento desse agravo, ou mesmo embargo de declaração, ou para a justiça aqui, se for embargos, e se for agravo, se for para o Tribunal de Contas. Outra dúvida que eu fiquei, né? Desde o início o senhor se manifestava contrário ao rompimento unilateral do contrato. O que mudou? O prefeito manda e eu obedeço. Tá bom. Simples assim? Como diz o doutor Pazuello. Existe o processo... Não, vou melhorar essa resposta, Dan, para não ficar assim. É que o processo administrativo não é conduzido pela Procuradoria, é conduzido lá administrativamente, pelas pessoas da Secretaria da Administração. Elas recolhem, o Fostrans trouxe documentação. Essa discussão toda se deu no âmbito do Fostrans, que é fiscalizador do contrato. E no âmbito executivo, que o contrato é entre a Prefeitura, o município e o consórcio. Se você me disser assim, disso tudo o que resulta, tem consistência o material? Tem consistência, mas dá esse embate que era previsível também. Tudo isso eu coloquei, nós colocamos, discutimos, não sozinho. Tinha o Luiz Felipe, é um procurador que a gente perdeu para Tocantins, que foi embora agora, passou no concurso do Estado lá, e o doutor Luiz Carlos falando, ponderando, discutimos muito isso com o prefeito, com o Zé Elias, que é o rapaz responsável por esse contrato, enfim. É a questão de opiniões e de posicionamentos. Agora, como é procuradoria, estamos juntos, vamos tocar a vida. Professor, a gente tem argumentado aqui, e como diz o senhor, nós que somos medianos, né? Pessoas comuns, que às vezes gostam do bom senso. Está faltando diálogo, viu, professor? Está faltando diálogo. Transporte coletivo? Está faltando diálogo. Talvez tenha muita valentia de parte a parte, admito. Você tem umas tiradas do Sudoeste que ajudam a gente a entender. Né? Porque meu pai foi briga de colono lá, meu pai, eles passaram... É tão interessante isso, que o meu pai era líder dos poceiros na região de Dois Vinhos e Verê, e um primo dele era dos jagunços lá de Coronel Vivida. Da Siltra. Os dois se atracavam, assim, enfim. Então a gente sabe dizer da história, da valentia. Isso. Talvez você tenha razão. Veja, professor, nós temos aí 2 anos e pouco para terminar o contrato. Nós vamos fazer um regime de... 2025. Né? Quer dizer, vamos lá, fazer uma contratação emergencial. Vamos ficar esbarrando em filigrana jurídica daqui e acolá, enfrentando e tal. Como diz o senhor, tudo bem, a Procuradoria é constituída para isso. O que dá para fazer na Justiça? Dá para fazer isso, vamos fazer. Mas nós sabemos muitas vezes que a gente gostaria de ter sempre em favor... aquilo que é a nossa pretensão e na rapidez que a gente quer. E isso não existe. Porque assim, nessa pergunta que o Dante fez, assim, o que a gente sabe da advocacia? Tudo incerto, né? Por mais que tenha, assim, processo, tem uma decisão do prefeito, tem uma construção colocada, de repente... E outra coisa, eu nem me preocuparia com primeira instância. O tribunal que é mais difícil essa compreensão, porque lá é um colegiado. Teve um embate, no outro momento, que o consórcio pedia subsídio. Nós tivemos que depositar 300 mil assim em 24 horas que o desembargador deu. E depositam, não sei se era 30 mil de multa diária. Olha que tipo de coisa. Entendeu? E eu tinha muito claro isso na minha mente, porque as decisões, só Deus sabe. Só Deus sabe. Mas eu tenho esperança. Também, olha, eu não consigo enxergar para um problema desse nada pior do que para um problema complexo você ter uma solução simplória. Tá?
É o jeito de piorar o que está ruim. É o jeito de piorar. Né? Vamos botar um pouquinho mais, um grupo para discutir aqui, para discutir ali o que é o melhor, porque Sua Excelência, o povo, o passageiro, Sua Excelência, o passageiro, daqui a pouco vai estar sofrendo mais do que já está. 12h30, Nélio, para encerrar, para a gente se despedir aqui do professor Osli, que hoje ele veio com, nossa, até simpaticamente e tal. Veio compensar o tempo da ausência, né? Depois de longo tempo. Então, só me surgiu a dúvida, já que a Procuradoria ou o Procurador-Geral, enquanto indivíduo, não tem um convencimento pleno da causa, como é que se empenharia na defesa em relação a essa questão? Não, Nélio, olha só, primeira coisa, o administrativo não é a Procuradoria que toca, muito embora tenha um olhar jurídico nisso tudo. O que, assim, outra coisa que vocês mesmos me colocam, eu sei que vocês me enxergam diferente e não é segredo para ninguém, porque quando eu bato aqui, vocês querem que eu fale de toda a prefeitura, e eu não me importo, se eu souber eu falo, se eu não souber eu não sei, Nelson. Sim. Tá bom assim? E lá na Procuradoria tem isso, no começo desse embate, essa discussão toda, aqui nesse microfone que o Danta está, num sábado de manhã, procurei delimitar território. Falei, eu estou nomeado para responder pela Procuradoria. Aí o prefeito manifestou, eu tenho interesse que esse negócio aqui acabe. Eu falei assim, prefeito, e o Chico é assim, prefeito, você não vai fazer loucura sem um parecer jurídico. Ele disse, não vou fazer mesmo, não vou sair atropelando as coisas. Então está muito claro isso, no seguinte sentido. Ali, nesse conteúdo, eu nem tenho preocupação, não sou eu que vou construir um agravo, embargos, eu tenho gente especializada, qualificada, que cuida disso muito melhor do que eu, que é o Luiz Carlos, que está há muitos anos na prefeitura, o cara conhece profundamente isso, tem o Furquim Curitiba que conhece profundamente isso. E aí, do direito, lembre-se, às vezes você não tem razão, algumas vezes você não tem razão, então aquele olhar que você tem, naquele momento, era mais prudente, no meu sentido, na minha compreensão, que fosse por outro caminho. Agora também, assim, tem coisas que batem no gestor que não batem no procurador. Eu não preciso de voto, né, Nelson? Esse olhar político, a pressão que vem para cima dele, as cobranças que vem para cima do prefeito não vem para cima de mim. Então tem todas essas variáveis para a gente conjugar. Eu sei. Mas a gente vive em paz. Eu acho que a discussão agora... Mas eu encerro fazendo uma observação que eu fiz para o senhor, eu vou fazer de público aqui. Não é possível que você tenha... A Foz do Iguaçu teve problema de ônibus com o Sames, teve problema de ônibus com o pai do Sames, o Dobrandino, teve lá suas questúnculas e questões a ser discutidas com o Paulo McDonald, o Reni fez e disse que ia fazer, aliás, o Reni foi um moço que veio para ajudar o município, né? Ele levou todo mundo junto com ele, para o mesmo buraco. O compadre Reni. E o Chico, desde o primeiro dia que entrou, também veio. E chega num determinado momento que tem que sopesar uma série de coisas. O que eu estou achando, que você não pode pegar, aí não é puxa-saquismo, você não pode jogar fora a experiência do Chico. Você não pode jogar fora a experiência do Osli, inclusive nesse processo. Para mim, está tendo muita gente sabida para tratar desse assunto e querendo conduzir sozinho. Essa é uma realidade e a cidade tem que saber disso. Então, alto lá, vamos devagar com a Andor que o Santo é de barro. Não é querer puxar saco de empresa e que venha passar a perna no povo de Foz do Iguaçu. Primeiro que não tem bobo aqui. Agora, por que não 3, 4 vereadores de boa vontade sentar lá 1 hora, 2 horas com o transporte e dizer, prefeito, nós estamos encaminhando, quem sabe, por aqui ou por ali. Entendeu? Eu acho que dá para fazer uma série de situações. 12h33, obrigado, Osli. Saúde para todo mundo. Intervalo comercial, Félix, à vontade, depois a gente volta. Horas e 33 minutos. Rádio Cultura 820 AM, uma emissora da rede Costa Oeste de Comunicação, conectada com você. Este é um chamado a vocês que vivem a revolução enquanto o coração dispara. Aos que sabem que a oportunidade tem data, local e hora. Aos que reconhecem que em terra de gigantes o campo não para. Este é um chamado para o Show Rural Copavel 2022, de 7 a 11 de fevereiro. A terra nos chama e nós somos parte dela.
Confiram as ofertas para esta quinta-feira no Mercado e Açougue Iguaçu ou enquanto durarem os estoques. Ponta de peito quilo R$19,95. Paleta suína com pele quilo R$12,95. Posta vermelha quilo R$33,95. Aos domingos, frango assado recheado, churrasco, maionese e farofa. De segunda a sábado fazemos delivery na região. O Mercado Iguaçu agora tem estacionamento próprio para os seus clientes. Mercado e Açougue Iguaçu, na Rua Tibagi, 720 no bairro Campos do Iguaçu. Fone 3028-4362. 70% de desconto nas óticas Samir. Lentes multifocais por apenas 10 vezes de R$ 9,90. É 70% de desconto real. É isso mesmo, por menos de 40 centavos por dia. Compre suas lentes multifocais para enxergar de longe e perto com o mesmo óculos na maior rede de óticas do oeste do Paraná. Ótica Samir, a visão que faz sorrir. Ano novo e verão é na Casa Vitória. Taças para champanhe, de acrílico, de vidro e cristal. E uma ampla linha de taças de vinho. Cerveja e canecas de chopp também na Casa Vitória. Cadeiras de praia, guarda-sol, piscinas, barracas e tendas. Casa Vitória. E se ainda faltou presentear alguém, na Casa Vitória você vai encontrar tudo em um único lugar e com estacionamento próprio para clientes. Casa Vitória. Quem conhece, confia. Casa Vitória. E você, já está sabendo da novidade? Ei, amigão, que tal você abastecer seu carro e de quebra levar 5 prêmios surpresa todos os meses, através do AME Digital? Isso mesmo, essa é a promoção especial para clientes do Premia Petrobras, da rede de postos Azteca. Funciona assim, você abastece nos postos Azteca 5 vezes durante um mês e ganha 5 prêmios surpresa, além de pontuar no Premia Petrobras. Fácil, prático, seguro e econômico. Abasteça na rede de postos Azteca Petrobras. Credencie-se no Premia Petrobras e tenha muitas vantagens. Postos Azteca Petrobras. Sempre uma loja perto de você. Fatura digital Sanepar. Agora, receber sua conta de água é fácil e digital. Por e-mail, site ou aplicativo. E você pode acessar e consultar suas faturas a qualquer hora, sem acumular papel e sem desperdício. Baixe o aplicativo Sanepar Mobile ou acesse sanepar.com.br e faça sua adesão. Fatura digital Sanepar. A vida com a Sanepar é melhor. Paraná, terra de gente que trabalha. Nota de esclarecimento do consórcio Sorriso. A Fostrans está desrespeitando o decreto municipal número 19.004, de 1º de julho de 2009, que institui a bilhetagem eletrônica. Não há absolutamente nenhuma regra que impeça que os créditos adquiridos pelo usuário do transporte venham a ser utilizados no futuro, independentemente da empresa responsável por prestar o serviço. Diversamente da informação equivocada da Fostrans, os créditos carregados nos cartões, ainda que encerrado o contrato de concessão com o consórcio